Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 519, Bia Fioroto, tudo bem? Eu nem tenho mais uma entrada. Black Mirror, pessoal. E de volta aqui ao Cinemático, André Graciotti. E aí, André, tudo bem? E aí, beleza? Quanto tempo, né? Que bom voltar na nova temporada de Black Mirror. Exatamente, é isso aí. Vamos falar de Black Mirror, temporada 7, que estreou na Netflix agora no dia 10 de abril. São 6 novos episódios? Seis novos episódios. Muito bem, mas antes... Siga @CinemáticoPod em todas as redes, Instagram, TikTok, Blue Sky, para você não perder os nossos novos episódios, né? Isso. E os cortes também, que a gente divulga lá nas redes. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, muita gente fala, cadê o vídeo? A pessoa consome no Spotify, fala, não tem mais vídeo. Vai lá no nosso YouTube que tem vídeo, tá? No você YouTube. pode assistir a gente no YouTube. E aproveita e dá o joinha e se inscreve no canal. Exatamente. É de graça, ajuda nós. Comente com gentileza sempre, né? Isso. Lembrando que vocês são pessoas de um lado e a gente é pessoa do outro. Perfeito. Muito bem, vamos pra pauta? Vamos. Pauta! We'd like to welcome you back. Ready? Yeah. 3, 2... And action. They call it mind expanding. It alters your neuronal structure. The mind is a computer. Suddenly, we're not just more receptive. You become a receiver. Sometimes we have to do things that we don't want to do. I just want something magical, timeless. Come with me. We'll all be cyborgs before long. Black Mirror! Bia, isso é muito Black Mirror. Meu, até essa piada já cansou, né? É. Mas é isso. Olha, a gente tem o Cinemático 371 falando sobre a 6ª temporada, em que eu falo mais do Charlie Brooker. Eu acho que tem algum antes desse, não tem, Merigo? É que eu não consegui achar. Eu acho que é da época que fazia 2, não era? 2, não lembro. Black Mirror já tem quantos anos? 10 anos já, né? Não, acho que 15. 32. 2011, acho que não deu 10 anos ainda. 2013, não é? 2011? Acho que tem mais. É verdade, porque era do Channel 4 primeiro, é verdade. Isso. Verdade. E aí a Netflix foi lá e... Que com a primeira temporada tem 3 episódios só. É verdade, 2011. é verdade. 2011. Então tá aí, vivendo... Já é uma criança crescida, né? Já tá adolescente. Já tá no ginásio, né? Muito bem. Mas Charlie Brooker é o criador. Hoje ele está com 54 anos, né? Um homem britânico que é roteirista desde o final dos anos 80, trabalhando muito. Ele também é o criador do Philomena Kunk, que muita gente ama de paixão. Ele é. Eu vi o especial na Netflix. Que é no modelo mockumentário, né? Que é um documentário falso. Mas Black Mirror é o rolê. Dessa vez eu encontrei uma entrevista muito fofa da NPR. E o pessoal da NPR é bom, né? É gostoso a gente ler começando. Eles estão. Eu, inclusive, tô dando uma chance aqui, né? Mas assim, não existe muito mais o que inventar, né? Uma nova temporada de Black Mirror, agora as entrevistas são sobre temática, né? Porque a gente já sabe qual é. E também já sabe que desde a última temporada a gente falou disso, que é o que acontece com Black Mirror quando o mundo fica mais doido meio que atendeu as expectativas já, né? E aí pra NPR, o Charlie falou que essa temporada 7, ela é diferente da temporada 6 por conta da temática, e é isso. Porque, segundo ele mesmo, o mundo está virando Black Mirror, e aí ele ficou obcecado sobre alguns temas durante a produção dos roteiros da nova temporada. Então, por exemplo, o primeiro episódio, ele fala que mostra a degradação dos serviços de tecnologia
E aí ele também quis explorar a sensação de que tudo tá ficando cada vez mais difícil, que a gente tá cada vez mais espremido na nossa própria realidade pra sobreviver. O salário não cobre mais a mesma coisa que cobria E o antes. salário, a gente não. ó. Você vê. Não, eu juro por Deus. Vamos abrir um parênteses aqui. Como perde o gringo de não ter essas referências brasileiras? A gente Isso. falou no The Pit sobre Sob Pressão. Aí agora o salário. Gente. Falta referência pra essa galera, né? É triste a vida do gringo. Ele contou que outra inspiração foi ele, assim como nós, viu Get Back, do Peter Jackson, o documentário dos Beatles sobre o Let It Be. Tem episódio, tá? Se vocês quiserem ouvir, tem um cinemático sobre ele. E aí ele ficou muito encucado com essa história de usar a tecnologia para reviver o passado, para trazer à tona talvez um novo ângulo do passado que a gente não pensava antes. E isso foi o que gerou o roteiro do episódio Eulogy, com o Paul Giamatti. E outro tema é a IA, porque ele fala que essa é a parte mais preocupante que a gente vive em tecnologia para ele, que é a que deixa ele mais encafifado, preocupado. Para ele, é uma ferramenta importante enquanto for operada por humanos para servir propósitos de humanos, sendo controlada por gente de verdade que existe carne e osso. Já era, então. Ele vê perigo na ideia da gente ser substituído de alguma forma, então ele tá com um olhar crítico. Ele também compara a nossa relação com o celular, é muito bom. Ele compara a nossa relação com o celular com tabagismo, dizendo que ele próprio é ex-fumante. E aí, beleza, ele não fuma mais, mas ele fumava maços e maços por dia. É o chain smoker, né? É o fumante em série. Ou em português brasileiro, acendia um cigarro do outro, assim, né? Isso. E aí, desde que ele virou ex-fumante, ele falou que rola uma substituição do vício com o celular. Então é uma delícia dar a primeira scrollada do dia, que é um desespero, se você não sabe onde você pôs seu celular, você perdeu, você esqueceu ele em algum lugar. E sair de casa sem celular, não existe. Isso. Ainda que a gente exerça isso no carnaval, né? Ou tem o celular do ladrão também, que é só pra chamar Uber e pagar no Pix R$100. Chega a esse ponto, né? Tanto você não consegue ficar sem, que você precisa ter um extra. Exato. Mas, no final da entrevista, ele fala uma coisa interessante, que com tantos anos de Black Mirror já, né? É muito comum que ele seja taxado como uma pessoa que odeia a tecnologia, que é contra tudo, que tá numa caverna escrevendo os roteiros com a pedra, né? E que não é o caso, porque ele mesmo contou que já foi jornalista de games. E nem tem como você ser um jornalista de games se você odeia a tecnologia, né? Não é o caso. Mas que ele quer as pessoas sempre pensando sobre as consequências dessas ferramentas poderosas que a gente tem em mãos, mas também quer entreter e salpicar um otimismo aqui e ali, quando ele pode. Aliás, ele fez bastante isso nessa temporada, né? Mais amigável. Mais soft. Muito bem, sinopse? Sinopse. Essa sinopse foi escrita com as minhas próprias palavras, porque eu não achei uma boa sinopse da... Depois manda pra Netflix lá e cobra. Vou mandar. Em sua 7ª temporada, Black Mirror traz mais histórias e novos rumos para narrativas já conhecidas sobre o pior que pode acontecer quando a humanidade e a tecnologia extrapolam os limites uma da outra. Muito bem. Repercussão. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprovando essa temporada, versus 82% do público. No Metacritic, 75 de 100. Tem no Letterboxd, tá, Bia? Mas são os episódios separados um do outro. Então... Só pra eu pegar aqui. Pegue. Desculpa, tá? Só pra dar. Não tava sabendo, não. Você. É como se o podcast fosse seu, viu, querido? Fica à vontade. Isso, tá bom. O mais bem. Aqui no Letterboxd tem uns episódios separado, tá? Pra quem quiser logar, tem que procurar um por um. O mais bem avaliado dessa temporada é o Eulogy, com 3,9. E o pior avaliado, achei injusto, é o Playteam, com 3,2. Mas ficou todo mundo meio nessa casa aí. 3,5, 3,6, 3,3, tá bom? Boa. Nessa média, nenhum muito abaixo disso. E nem acima. Nas temporadas anteriores, então olhando todas as temporadas no Rotten Tomatoes, só tem uma que tem nota abaixo de 70%, que é a temporada 5. E no Metacritic...
mesma coisa. As únicas 2 temporadas com nota abaixo de 70 são a 5 e a 6. Então, a 5 é meio unanimidade que não rolou. Mas todas as outras têm boas avaliações, as pessoas gostam. Então, tá na média. Tá na média. Perfeito. E tá lá no top 10, né, da LEC. Exato. Como estreou há menos de uma semana do dia da gravação, a gente ainda não tem os números escalabrosos da Netflix pra poder falar que 1 trilhão de pessoas. Exato. Mas não nega que Black Mirror sempre chama atenção quando estreia uma nova temporada e tá lá no top 10, Brasil, em segundo lugar. Então, faz o barulho que ela sempre fez. Por enquanto, até o fechamento dessa edição, no dia 14 de abril, às 8 horas da noite, não temos confirmação de uma 8ª temporada, mas nada indica que não. Já teve temporadas que foram mais xingadas e aí renovou. E geralmente vem meio de surpresa, não vem? Assim, tipo... não tem não é um negócio que uma tem grande promo, né? Semana que vem, hein? Semana que vem chega aí. Eu achei até rápido, né? 2 anos só de intervalo, né? Das outras vezes foram bem mais. Interessante. Graciotti, começa você aí, sem spoilers, no geral dessa temporada, seus preferidos, seus menos preferidos. Eu achei curioso que todo mundo achou essa temporada que a série voltou à forma, né? Voltou à boa forma, assim. Porque a sexta não foi muito bem recebida também, dividiu opiniões e tal. Acho que tentou ir para um lado mais assumido do Além da Imaginação, a última. Inclusive, a gente gravou, eu participei da última temporada do episódio. Sim. E a gente conversou um pouco sobre isso, que parecia que ele estava tentando achar outros caminhos para não falar só de high-tech, né? De tentar... A Anitta teve essa reação também. Eu peguei a pauta antiga pra ver, e aí tava lá a Anitta falando, só eu que acho que Black Mirror meio que saiu da forma. E tem se você pegar notas, né, tipo IMDb, essas coisas, tem também uma média menor, não tanto quanto a 5ª temporada, mas que são só 3 episódios, né, na 5ª. Na 6ª a gente volta a ter 5 episódios, mas realmente... Tinha outras temáticas, né? Porque parecia mesmo que ele estava indo para uma outra direção, né? Acho que para mim, ele assumiu um pouco esse lado da influência do Além da Imaginação. Ele até já citou numa entrevista que ele fala que ele vê a tecnologia, assim como o misticismo e as coisas sobrenaturais, do Além da Imaginação, que é do Twilight Zone em inglês, né? Que o sobrenatural não é o vilão em si, ele é o catalisador do pior do ser humano. Então ele sempre trabalhou a tecnologia assim. E a última temporada foi para outras direções, tentou buscar tecnologias analógicas, falou de outras questões que também acho que não foi lá tão bem sucedido, mas eu gosto ainda também. E a nova, primeiro pra mim já foi assim, nossa, que saudade de Black Mirror no primeiro episódio, que realmente ele volta aquele mal-estar das temporadas das primeiras, assim, que é uma coisa que eu acho que a série tinha se desviado um pouco, né? Eu acho que tinha muito essa questão que até acho que ele mesmo botou no Twitter, se eu não me engano, na época que era Twitter, quando o Trump ganhou a eleição, ele falou, a realidade é muito dura. Tipo, já tá pior do que os episódios, do que a própria série. E então acho que ficou todo mundo assim, nossa, pra que Black Mirror, sabe? A realidade já tá tão uma merda já, sabe? E aí eu gostei que esse foi bem corajoso, esse primeiro episódio, que é o Common People, né? Pessoas como... que traz e resgata esse sentimento Black Mirror uma coisa mais cinismo mesmo com a humanidade, mas ao mesmo tempo tem uma melancolia ali de uma relação que acho que junta as melhores qualidades assim da série que sempre teve. E, no geral, assim, eu gosto de todas as premissas de cada episódio. Eu tenho questões com alguns, como se desenrola e como se resolvem, que aí no final desenvolvo mais nisso. Acho que eu tenho uma ideia por que algumas resoluções são meio insatisfatórias, assim. Mas aí o que eu mais achei curioso é que é uma série que já tem 13 anos, né? Que a gente fez a conta aqui. Eu acho que ele chegou no ponto, o Charlie Brooker, né, o criador, de que ele tá se permitindo se divertir, sabe? Porque, pensa bem, tá 13 anos fazendo o mesmo job. Então, assim, quer saber? Eu vou me divertir. Eu acho que eu achei também. Todos os episódios, até o primeiro, que é o mais perturbador, assim, tem muito momento bem-humorado. Você dá muita risada, né? Então, os episódios, no geral, tem um clima mais leve, assim, pra uma série que começou com um cara tendo que transar com um porco em rede nacional. É verdade. E eu fico pensando, ele deve ver aquele episódio e pensar, nossa, como eu era jovem ali, sabe? Acho que jamais escreveria um episódio daquele. Então, acho que tem uma questão da idade também, já tá há muito tempo nessa série de tentar amadurecer um pouco como ele aborda isso.
Apesar, eu acho que tem uma perda aí, que depois a gente conversa um pouco mais. Mas eu gosto, assim, ele tá tentando buscar um pouco de humanidade no meio dessa sociedade distópica, sabe? Que a gente se encontrou. De buscar um pouco mais os afetos, explorar mais as relações de afetos, de humanidade mesmo, né? Onde está isso? Onde as pessoas podem explorar isso? Não, o Elodie é completamente isso, né? Que também é um episódio que eu tenho questões, mas depois a gente fala. Mas então, eu acho que ele tá querendo desconstruir a ideia de isso é muito Black Mirror, o chavão para as coisas. Não quero só que seja só sobre a tecnologia sendo desgraça para nossa vida, mas também que mostrar saídas para o que a humanidade pode se achar dentro de uma realidade como essa. Mas, enfim, acho que eu achei que essa temporada teve muita predominância de certos temas, de memória, de conservação da memória, da consciência, de lidar com o tempo, essa coisa de se colocar a memória em outro lugar. Eu acho que teve muito esse tema, que eu acho que também tem a ver com o momento cultural. Acho que tem muitos produtos culturais que estão nessa vibe, né, de você ter um duplo, né, de ter uma coisa... a sua consciência está em outro lugar também. É verdade, isso eu acho interessante. né? É verdade. Tem então, várias acho interessante, mas depois a gente conversa mais sobre cada um e nos spoilers. Quer falar, Bia? Você falou que você viu 2 episódios, né? Eu vi só 2, gente. Como eu falei no outro episódio, eu tive uma semana difícil, fiz o que pude. Eu assisti o primeiro, Common People, e assisti o último, que é a parte 2 do USS Callister, que é da 4ª temporada, né? O primeiro USS de 2017, Callister. quase 10 anos depois. Eu gosto muito do aí. USS Callister, então, enfim, animei também. Eu estava no time, mas afinal, o que é que o Black Mirror tem pra falar pra mim de novo? Sim, tem pra oferecer em Nossa, 2025. tá falando pra caralho já, eu tô vivendo, é horrível, tudo é ruim, tudo é caro, tudo é difícil, tudo não sei o quê. E esse primeiro episódio, esse Common People, me fez fazer, entendi do que você quer falar. Eu não assisti aos outros, eu entendo que, mas conforme vocês estão falando, né? É uma temática na temporada que é um pouquinho mais reflexiva, não que os outros não sejam, mas, né? Vocês entenderam? Eu fiquei muito positivamente impressionada, porque tem essas coisas, né? Esse sentimento específico que ele inclusive falou nessa entrevista pra NPR, de que, engraçado, ontem parecia que o dinheiro ia dar, que a esperança ia dar, que ia dar certo, e hoje não mais, né? Porque, enfim, é um colapso gigantesco de um monte de coisas que a gente tá vendo. O colapso do que era traçar o seu caminho da vida como um todo, né? Você fazia escola, você fazia faculdade, você arrumava um bom emprego, e você casava, e tinha filhos, e tinha uma casa, e morria com o seu barquinho indo de encontro ao pôr do sol. E isso não existe, nunca mais vai existir, né? E aí a gente tem nossa geração tentando entender como é que vai envelhecer, a nova geração falando, nossa, olha o lixo de sociedade, de planeta que vocês deixaram pra gente, vocês estão orgulhosos, né? E eu achei que esse sentimento específico do Common People de eu cheguei na linha de chegada e mudaram a linha de chegada de novo. Basta eu chegar perto que vocês mudam ela de lugar pra lucrar. E aí é engraçado porque quanto mais o tempo passa, e essa foi a reflexão que eu fiquei fazendo durante o episódio, quando eu era criança e eu era adolescente e, portanto, um pouco mais idealista, porque sabia pouquíssima coisa, não que eu saiba muito hoje, mas sabia menos, eu ficava pensando que não era possível, né? Mas não é possível que as pessoas vão deixar as pessoas morrerem por causa de dinheiro. Não é possível que todo mundo, que a gente não queira todo mundo, que as pessoas não tenham fome, não tenham um teto em cima da cabeça e tal. E aí você vive e você descobre que, na verdade, isso é bastante comum, inclusive. Não só é possível, como acontece pra caralho o tempo todo dia. E esse episódio traduziu de uma forma, pra mim, muito boa, muito e simples, objetivo. Não precisa ficar dando muita volta na teoria do que tá acontecendo. Não importa. O negócio é esse aqui e tal. E aí tem esses momentos muito engraçados que a gente vê dos vídeos de apresentação, né? Do que aquela tecnologia pode fazer por você se você pagar um pouco mais, que é você rir com a sobrancelha pra cima, né? Rir meio desesperado. E eu chorei muito no final. Fiquei bastante movida com aquela situação. Rashida Jones, tudo que eu tenho é seu, né? É só passar aqui e vir retirar.
E o USS Callister, eu achei legal. Eu gosto do primeiro episódio. Eu gosto da ideia do Star Treco, né? Que é como na Turma da Mônica chamava Star Trek. Eu sempre lembro disso, que é o Star Trek. Eu acho muito boa uma das reflexões do episódio, que é sobre quem é você de verdade, né? Do que você seria capaz. Você acha que você não seria capaz de coisas que, às vezes, na hora do vamos ver, você é. Mas eu achei ele muito comprido, bicho. Que é isso? Não precisava. Mesmo. Só pra fazer o maior... É do tamanho de um filme, né? Não tinha coisa o suficiente pra acontecer. Então a gente ficou vendo umas piadas meio nada a ver. Umas repetições de conceito que a gente já entendeu lá na 4ª temporada. Não precisa me explicar de novo. Tem o recap. Tem um recap antes do episódio gigante, que você nem precisa ter visto o primeiro episódio, né? Pra acompanhar. Eu deixei rodando pra ver se ele... pra lembrar dessas outras coisas. Porque essa história é legal e ela ficou bastante conhecida, né? Foi um dos episódios mais famosos da sua temporada. Mas muito comprido, galera. Vamos enxugar. Vamos comprar uma assinatura do Premiere, que aí vocês conseguem editar o episódio, tá bom? É isso. Muito bem, ó. Concordo com vocês, assim, eu sou fã, assim, de Black Mirror, até nas fases ruins, porque eu acho que ele sempre me deixa intrigado, interessado e curioso para ver onde aquilo vai, mesmo quando não dá em nada, que eu acho que é o caso de alguns episódios, principalmente de um episódio nessa temporada, mas eu tô o tempo todo ali, caramba, que me divertindo nessa proposta que o Charlie Brooker coloca. Ele é roteirista de todos os episódios, né? Ele é canetada e canetada, né? Exato. É o dia inteiro, tec, na quarta. Exato. E concordo com várias das críticas, né? Que colocam, putz, a gente não tem mais, né? Aquele impacto original, né? Como o André falou, né? Não tem nada mais tão chocante como a gente já viu. Aquela sensação que a gente tinha da série estar à frente do seu tempo. Inclusive, algumas das propostas colocadas ali, elas são previsíveis, né? A gente consegue mais ou menos enxergar para onde aquilo vai. Porém, eu ainda acho que é bastante relevante a maneira como ele trata o nosso desafio de conviver com a tecnologia. E não só com a tecnologia, mas como grandes corporações, né, lidam com essa tecnologia no dia a dia, assim. É uma temporada que claramente volta o seu lado para ser um pouco mais humana e calorosa ali, e emocional em algumas histórias, né? Dá para dizer que até com um final feliz, que é uma coisa difícil da gente ver em Black Mirror. Acho que essa temporada consegue trazer isso em alguns momentos. A gente já tinha visto finais felizes antes. Mas acho que essa tá um pouco mais, né, calorosa, assim. Já não é mais exceção, né? Uhum. Exatamente, não é mais uma exceção. E eu acho legal, assim, porque você começa a colocar um pouco mais o pé no chão, né? Em vez de você criar super conceitos, né? Que é uma coisa que a gente via bastante nos primeiros episódios, né? Conceitos super malucos, agora tá um pouco mais madura, eu diria, assim. No sentido, o próprio Common People, né? Que acho que talvez seja o melhor episódio dessa temporada. Cara, ele fala de uma coisa que, pra mim, pareceu incrível o tempo todo, assim, coisas que a gente tá vivendo, não ali naquele ponto, mas a gente, ali o que é colocado... Aquilo é de verdade, né? A River Mind, né? É isso. O jeito que eles tratam aquilo é uma coisa que a gente tá vivendo. A própria Netflix faz esse tipo de coisa. Então, eu acho curioso você pensar, caramba, como seria, né? Se fosse feito dessa maneira, né? Então, o próprio... O pior episódio avaliado aí, segundo a galera do Letterboxd, né, que é o Plaything, que pra mim é um episódio que você tem o Peter Capaldi segurando completamente o episódio todo, uma grande atuação dele ali. E se você for pensar de uma maneira, todo o processo dele contar, né, ela se passa no mesmo universo daquele Bandersnatch, né, que foi o episódio interativo. Gente, as pessoas odeiam, eu adoro. Eu também gosto. A galera odeia o episódio. Até morrer, é isso. E ele se passa no mesmo universo. Tem todo o lance de nostalgia ali, cara, que eu acho que é muito legal de ver aquilo acontecer. Inclusive, depois eu baixei o joguinho pro celular, que tem pra você jogar, e eles ficam mandando
Tem. Você conversou com eles? Os bichinhos ficam mandando notificação pra você. Ai, Não meu vai cuidar Deus. da gente, não sei o quê. Não. Enfim, cara, eu fiquei o tempo inteiro, caramba, que legal, né? Pra onde que isso vai? Então, mesmo quando a série, ela talvez não seja tão incisiva quanto as pessoas esperam que ela seja, não vai mais explodir a sua cabeça, mas eu acho que é uma maturidade, assim. E acho que isso se reflete na consistência que a série teve nesses 6 episódios, né? De você não ter nenhuma grande derrapada, um episódio horrível, né? A gente teve mais ou menos uma consistência, então eu acho que isso talvez seja bom. O André falou sobre esse primeiro episódio, né? Super chocante na época, que o Charlie Brooker deve olhar e falar que, putz, não faria isso hoje. É um pouco isso, né? A gente cresce, o tempo passa e a gente vai começando a enxergar as coisas de outra maneira. Então, talvez isso permita olhar para essas tecnologias e continuar denunciando o impacto negativo que elas podem ter, mas ao mesmo tempo você começar a olhar de outra forma, como foi o próprio episódio do Paul Giamatti, que aliás é incrível. Toda vez que eu assisto, né, eu fico pensando na experiência de agendar essa galera, né? Porque só traz gente legal pra caramba, né? Eu ia falar isso pra complementar. É uma coisa que a série sempre acerta, o casting. Sempre todo mundo é muito bom. Sempre tem uns atores excelentes, não só famosos na Inglaterra, mas atuações. O Paul Giamatti, pra mim, leva esse episódio nas costas. Totalmente. Ele é muito bom. Eu não gosto muito. Eu vi que foi no Letterboxd, todo mundo, o episódio que todo mais amou, porque é o mais emotivo. Eu não comprei muito, não. Assim, eu acho que ele tem uma narrativa muito maçante de expositivo. É só exposição o episódio. Ele fica sendo levado de um lado pro outro, exposição. E aí termina, tá? É bonito, acho bonito o tema. Eu também. Mas eu gosto. Mas não sou impactado, né? Emocionalmente. Ele leva aquele episódio, meu Deus, aquele cara é um patrimônio. Se ele tem que ganhar prêmio aí, o que for. Exato. Né? O episódio Hotel Reverie, né, que eu acho que foi criticado por... Eu gosto. Talvez... A questão do casting talvez seja a questionável, mas eu acho que ela é bem proposital, né? Você tem a Issa Rae fazendo uma personagem ali fora do seu tempo, e eu acho que que foi proposital, assim, acho que ela funciona porque é um episódio muito bem humorado, né? Sim, super. E a maneira como a gente tá numa época de ficar falando de inteligência artificial e de como que isso vai mudar as artes, o cinema, acho que é um episódio que faz isso tão bem e sem ser uma exposição, né? E sem ser algo tão óbvio, ele brinca com essas possibilidades que fala não só da inteligência artificial, mas de como a indústria, os grandes estúdios, né, tratam essas obras de arte e os filmes, e ele consegue ser bem humorado e leve no processo, assim, que é uma coisa que tava mais difícil da gente ver no Black Mirror. Então, eu gosto como um todo. Eu acho que a Issa Rae não entrega muito no papel, nem ela, nem a... não fala assim da Issa Rae, não viu o episódio, não fala assim dela. Ela é ótima, eu gosto muito dela e acho ela carismática, mas nesse episódio acho que faltou um pouco. E a Awkwafina... São um pouco deslocadas, né? A Awkwafina sendo a Awkwafina de sempre, tipo, não sei. Esse episódio, as duas diminuem um pouquinho a vibe do episódio, e eu acho que ele é um episódio que ele tinha potencial no meio, eu tava achando um dos melhores da série. Pra mim era top 10 da série, então, é o que mais tinha camadas ali de crítica, de sátira, e aí da metade pro fim acho que ele desanda, assim, que depois eu comento no spoiler também. Mas enfim, sobre a coisa também de performances, como as performances da série são sempre muito boas. O segundo episódio, por exemplo, eu vi muita gente falando mal também, não gostou, porque... Qual? O Matt Noy? Cara, adorei. É o do escritório. Eu assisti. Eu acho muito bom também. Eu assisti até um momento. Assistiu uma parte? Pô, mas assim, é outro também que as duas principais são assombrosas, assim, elas levam no episódio. Você compra... Eu acho que as pessoas não gostaram do final dele, né? Eu adoro o final, eu adoro. Acho muito bom. Mas todo o processo eu acho incrível. Eu gosto do final também. Eu veria mais daquilo ali. Muito bem, vamos pros spoilers pra gente poder falar à vontade. Vamos falar livremente. Fiquem tranquilos que eu... Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people!
Muito bem. Quer começar por onde, André? Não, tem muitas coisas assim que eu fiquei refletindo um pouco depois que eu terminei o 6. Que eu achei um pouco essa temporada, eu gosto, tá? Eu gostei de sentir o que a série acho que só Black Mirror traz a sensação que é um pouco de pessimismo, ao mesmo tempo você dá risada, sabe? Tem provocações interessantes, eu gosto de como ela aborda essas ansiedades modernas nossas. Mas eu achei essa temporada, quando eu fiquei analisando, pensando bem assim, um tanto conservadora. Em que sentido, conservador? Então, eu já vi muita gente da crítica, assim, que acha a série meio moralista. Sempre achou a série moralista. E ela tem um lado moral, assim, de falar, a tecnologia, tá vendo? Estragou famílias, olha o que aconteceu com esse casal, né? E você não vai acreditar no que aconteceu na foto 8, né? Que veja. Então, sempre, e tem uma coisa de... Que até o Ara Thiago, sabe, o youtuber, ele fez na última temporada ele fez um vídeo, excelente o vídeo dele, analisando a série como um todo. E ele comenta uma parte do vídeo sobre isso, assim, de que a série às vezes tem um lado moral. Quando vai pro lado moral, é um pouco assim... Não sei, sabe? Eu acho que ela tem provocações mais interessantes quando foge do lugar da advertência. Da lição de moral e de advertência. Sim. Olha isso aí, olha que perigo, olha o que isso aqui causa na humanidade, sabe? E aí, realmente, eu mesmo que eu goste disso também, eu entendo esse lado. Eu acho que essa temporada voltou um pouco pra isso, assim. Eu acho que tem muitos dramas morais ali que eu acho um pouco convencional. Demais, sabe? Tipo, o casal queria ter filhos, aí a tecnologia vai lá e estraga tudo, né? Aí a traição do casal hétero ali, monogâmico, a traição vira uma questão no episódio 4. A traição entre eles é que vira o drama. Tipo, não sei, sabe? Aí a mágoa da rejeição de pedido de casamento. Então, parece até, sabe, volta essa coisa de advertência que eu acho que não é o forte da série muito, assim. E você vê, e até os hackers, os desenvolvedores de TI, tem 2 episódios sobre eles, e nos dois episódios eles são retratados como vilões, sabe? Essa coisa do hacker, é sempre aquele nerd que, no fim, é meio vilão, assim. Não sei se é um pouco antiquado essa forma esse pensamento a respeito desse universo, sabe? De personagens e tal. Então, eu não sei se... Eu fiquei pensando o quanto a série fugiu nessa temporada de reverberar o mundo atual. Como já foi. Acho que, independente dele querer fazer coisas mais leves, ser menos, pegar menos pesado, né? Igual o episódio do porco, ou né, do cara que arranca o negócio do olho, que tinha a câmera no olho. Acho que tudo bem, eu entendo isso também, vão abordar outras maneiras, mas eu sinto que fugiu um pouco de reverberar os tempos de hoje. Aí sobre o Hotel Reverie, lá, que é o 3º episódio, que pra mim foi o mais decepcionante, porque eu tava achando ele o melhor de todos, eu tava achando um dos melhores da série. Acabou sendo meio distante, meio inofensivo até tudo que ele traz, sabe? Porque tem tanta camada interessante sobre IA, sobre a indústria, a lógica dos remakes de Hollywood, essa coisa de inverter o gênero, de inverter a raça, né? Eu achei que ele ia trazer alguém aparecer lá e dizer que é woke, né? O que eles estão fazendo, porque botou uma mulher negra no lugar de um homem, né? Não, isso nem vai adiante, assim. Isso tanto faz. E a lógica dos remakes de Hollywood, eu achei tão bonita aquela parte dessa busca da criatividade genuína, de onde tá, né? Que quando os produtores ficam lá querendo controlar a história, e a história começa a ter uma vida por si própria. E é quando ela vira arte, né? Quando o drama, todo mundo fica emocionado, porque a história tomou vida além do vontade dos produtores. E não é o algoritmo que tá dizendo que nível tem que ficar. Exato. Isso é tão legal. Eu pensei, caralho, será que eles vão entrar em questões... Aí, no fim, sei lá... A lógica do sistema ali é deixá-lo de lado. Aí ele vem uma coisa pessoal da atriz ali, uma ligaçãozinha. Sério, depois de tudo que a gente passou da greve dos roteiristas, sobre IA, aí ele termina o episódio com uma ligando pra outra, assim, de realidades diferentes. Sei lá, achei frouxo, sabe? Tinha tanta coisa legal. Olha! André Graciotti afirma... Você Charlie Brooker, é com você. Ou então, um outro exemplo, assim, aí tem uma coisa que eu também fiquei pensando nessa temporada, tudo muito individualizado, né? Essa coisa, um hacker que destrói o sistema,
do quarto episódio, do hacker lá, do joguinho. E também, Do uma coisa Playking, muito legal, eu adoro que ele vai comprando peça dos Playstations que vão saindo. Isso, aí junta tudo com o videogame iPhone, antigo. é muito legal. E aí, pô, ele tá construindo... Eu fiquei pensando, será que vai acabar sendo uma sátira à inteligência artificial generativa, talvez? Essa coisa de o aprendizado consigo mesmo, que vai dominar... Isso. Aí, sei lá, aí uma hora, aí quando ele conquista o plano, pô, acabou o episódio. Acabou. Não tem repercussão, não tem... Aí acaba sendo um pouco instigante, entende? E eu acho que tem uma coisa de sempre muito individualizado, assim. É sempre sobre indivíduos que estão causando aquilo e não sobre um sistema. Ou talvez o primeiro que mais se aproxima, como a Bia comentou, né? Do dinheiro, a gente achava que o dinheiro comprava as coisas. E no fim, a gente vive num mundo que a gente não possui mais nada, a gente só aluga as coisas, né? Isso. O capitalismo tardio é isso, botou a gente para alugar as coisas. As assinaturas de streaming, tudo virou assinatura. Qualquer produto agora é assinatura, então a gente tá alugando tudo, né? A gente não possui mais nada. Amigo, aplicativo de você ver onde é que tá o ônibus, qual ônibus que você pega, ou ele te dá 48 eu até sei publicidades. Aí assim, quando você fecha todas as 38 publicidades, o ônibus já passou, já se fudeu, já perdeu, Você paga. Veja mais com o aplicativo Plus. Ele vem assim, sorrindo pra você. Exato. Eu acho que esse primeiro é o que mais se aproxima de uma ideia assim, olha a realidade que a gente está, olha como o sistema se tornou. Olha como o sistema se tornou. Falando a publicidade do coração cristão pra criança lá. Puta, muito foda. Eu adorei isso. E basicamente, tudo bem que a pessoa teve um problema no cérebro, mas o lance é você assinar a pessoa, né? Porque se você não assinar, ela paga. Se então, você ama de verdade a sua esposa, você assina a vida dela pra ela ficar com você. E não só a assinatura de gente, mas como o lance do creator lá, né? As lives de NPC que ele faz, né? Ali o NPC do mal que ele tem que fazer. E eu acho que é muito isso, assim, esse primeiro episódio, por isso que é o meu favorito, não só pelo mal-estar dele no final, mas porque é o único que trata essa realidade distópica como um sistema. E não como que vem de um indivíduo. Eu acho que eu sinto falta desse tipo de narrativa na cultura no momento. Eu acho que as críticas sociais fodas, ultimamente, têm se acovardado muito, sabe? A gente não tem tido muito, pelo menos falando mainstream, né? Cinema, TV... E sei lá, por exemplo, até o Severance, que muita gente até comparou assim, a última temporada de Ruptura. Pra mim é isso, assim, é a temporada que tenta se expandir uma coisa e deixa a parte satírica e crítica dela se perde. A gente falou isso no episódio. E aí, abriram mão da corporação, como você falou, virou individual. Deixou de ser uma sátira do trabalho pra virar uma série de mistério, sabe? E aí, até as discussões sobre a série se empobreceram, né? A primeira temporada a gente discutindo a relação com Karl Marx na primeira temporada. Agora a discussão virou a origem das ovelhas lá, qual a explicação das ovelhas, sabe? Tipo, entende? Eu acho que tudo na cultura caiu um pouco nisso, assim. E aí talvez eu esteja esperando demais de Black Mirror que me salvasse, assim. E aí eu acho que essa temporada tem um pouco disso, assim. Quando a coisa vai pra um lado aqui, nossa, isso vai ser foda. Aí, sei lá, acaba o episódio. Puf, ele dominou. Não, você tem total razão, assim. Tipo, você comparar com episódios anteriores, que era sempre o sistema, né? A culpa é do sistema. O sistema é foda, aquele das esteiras, né? Que também aconteceu o negócio da publicidade. Vários. Ou ele aquele tinha famoso que ver do pornô Uber, né? antes de ver alguma Não, a gente já teve episódios sobre vigilância de governo, sobre opinião pública em redes sociais que difama a reputação de gente, de celebridades, de manipulação ideológica em guerra, já teve episódio sobre isso. E aquele momento Aldo, que é o mais certeiro de todos, né? Porque esses fantoches de extrema-direita que estão sendo eleitos, é tudo o Aldo. Aquele episódio do Aldo. É verdade. Eu tinha esquecido desse episódio. É isso. Foi o mais profético de todos. E eu não tô dizendo que a série tem que acertar ou não a previsão, não é sobre isso. É mais esse desconforto, a provocação dela já foi muito mais como o próprio título né? Um espelho da nossa realidade, né? Essa provocação é que era o mais legal de ver, de sentir, cara, a gente tá vivendo isso. Eu acho que isso se perdeu um pouco nessa, sabe? Então, tá tudo individualizado mesmo. Você pegar, sei lá, talvez só o Common People e considerar o Hotel Reverie aí também. Que quase chega lá. Que quase chega lá. O Plaything, eu acho que tem um lance que eu também fiquei pensando nisso. Ele vai tratar de IA generativa, porque ele tá criando uma super máquina
Aliás, eu fiquei incomodado que ele constrói tudo isso com os melhores equipamentos e os gráficos nunca mudam do joguinho. Achei que ia criar um ser super E ele realista. mantém um computador 386 lá, aquela telinha. Isso, 386, exatamente. Mas tudo bem. Faz parte. Agora, eu achei que, assim, o que aconteceu no final é que todo mundo morreu, né? Eu sei que é a saída mais fácil, tava todo mundo morto, mas ele criou aquilo tudo com a máquina, o computador mais poderoso lá do governo leu o código, e ele achando que ia ficar todo mundo, ia se libertar, mas na verdade o negócio matou todo mundo. Assim, o único final possível seria que ia acontecer o que com as pessoas? O que a máquina, né, a IA do jogo queria fazer com as pessoas? Não entendi, assim, o que mais poderia acontecer. Além disso, ia tornar as pessoas poderosas, elas iam enxergar a grande verdade do mundo, né? Então talvez tenha aí a IA dominou, matou todo mundo através do cara lá, do doidinho jornalista de games, né? Que é bem incrível. Eu adoro que a segunda vez que, tanto no Bandersnatch quanto esse, tem a relação de LSD com criação de jogos. Eu acho isso muito curioso, porque o Charlie Brooker, inclusive a PC Zone é o nome da revista que ele escrevia. Aquele personagem principal é meio ele, assim, eu acho. Ele, autobiográfico. Eu acho que é meio autobiográfico. Então ele deve ter tomado muito LSD enquanto fazia crítica de jogos. Porque é a segunda vez que ele fala do assunto, sabe? Sim. Então é muito curioso. Alguém tá querendo falar alguma coisa aí, não tá sabendo como. Mas eu adorei isso, você toma ele tomando ácido e ele ouve os personagens do jogo. Achei muito engraçado isso. No USS Callister, quando a gente entra lá no coração do jogo e vê o clone dele escravizado ali fazendo o jogo, vocês perceberam que tem a caixinha do Bandersnatch que tá embaixo do monitor? Tem vários dessas, né? O Junipero tá em tudo, né? Aliás. Tudo é Juniper, ou Junipero. Acho que é mais pra diversão. A gracinha, né? Isso que a Bia falou do último, eu também concordo muito, assim, que acho que ele dá uma enrolada, né? Mas, assim, ao mesmo tempo tem alguns momentos bem humorados que eu sinto um pouco, muito isso que o André falou. Cara, vamos se divertir aqui, fazer uma coisa, né, mais engraçada, sem muito... Mas realmente, um pouco farofa esse episódio, né? Eu dei muita risada com o Jimmy Simpson, né? O que é o chefe. Isso, ele tá bem, cara. Muito bom, ele faz o CEO, típico CEO. Eu CEO. nunca gostei dele, mas ele, eu falei, acho que pra comédia ele leva um... Muito bom. É o CEO que ao mesmo tempo é um babaca, mas é super engraçado. Os episódios têm muitos momentos muito inspirados de humor e que eu acho muito interessante. Mas é isso, esse aí também no final, sei lá, não diz nada, sabe? Um episódio não diz divertido, adoro a principal lá, a Christy. Pô, tá ótimo, o elenco inteiro tá ótimo, Jesse Plemons de volta. A eterna mãe do How I Met Your Mother. Mas a única coisa que eu gostei, que eu disse que eu sinto que existe um papo ali, é essa ideia do eu fiz isso com você, eu jamais clone, faria né? isso. Isso. E quem que é quem, né? Se você tá ali como humano fora, por que você tem que se importar com aquele... são humanos mesmo, essa parte foi a mais interessante pra mim. Mas aí ela é explorada assim, e aí já volta pra umas outras piras que eu não acho que tinha que ter sido pra dilatar o episódio dessa forma pra gente falar, pô, a gente tem... Não, até tem guerrinha de nave e tudo. Gente, guerrinha de nave, eu tenho várias outras coisas pra eu assistir guerrinha de nave. Eu acho que esse episódio, assim como o quarto, fica interessante quando termina. Eu acho o final deles na consciência dela, pô, isso já rende um episódio interessante demais. Muito mais interessante, né? Eu acho. Porque aí tem tudo a ver com a gente também, essa coisa de novo, de ter várias consciências e ela se censura pra eles não verem, ela tem que assistir a série que eles querem. E essa coisa da consciência coletiva, dá pra pirar em 1000 temas aí em cima disso. Assistindo Real Housewives lá de Atlanta. Eu acho que isso ali rendia um episódio muito melhor do que o que ele foi, sabe? Mas enfim, talvez vai ter o 3 aí, né? O terceiro. A ver. Mas... um pouco isso. Muito bem. Charlie Brooker, contamos com você. Em vez de dar notinhas, vamos escolher aqui o nosso preferido. O quê? Você quer dar notinha? Mas geral? Pode ser também. A gente pode fazer as duas coisas, não gasta. Tá bom. Não gasta crédito. Notinha eu pra vou temporada. dar uma nota. Tá bom. Minha notinha pra temporada é 3, tá? Porque a maioria dos episódios eu dei 3 estrelas. O meu preferido é o Common People. Achei a crítica muito mais pé no chão e real e
incrível. E o meu menos preferido é esse que a gente acabou de falar, o USS Callister, apesar de ter dado risada, adorei o Jimmy Simpson, mas, assim, realmente não... enrolado demais, talvez fosse mais curto. Do meu favorito e menos favorito são os mesmos também, o 1 e o 6. Eu fico feliz que foram os únicos dois que eu vi. Que você viu, é verdade. Aí eu entendo, é verdade. E eu daria de 3,5 a 4, 3,5 pra temporada. Eu fiquei no 3,5, porque se eu eu vou ficar no 3, mas poderia chegar num 3,5 aí. Se você quisesse muito, tá. Isso. Bom, muito o meu bem. preferido é o Common People. E o que eu menos gostei foi o USS Callister. Vamos ver se sustenta. A minha nota, gente, baseada em 2 episódios, a minha nota seria 3,5. Pensando que é o mais legal que a gente pode ter. Eu vou dar 3,5. E o mais ou menos legal que a Facilitar gente a pode ter. 3,5 fica a média. Porque, cara, eu tô lembrando aqui, eu assistindo esse Beth Neuer aí, que é do... esse Beth, eu assisti até a hora que a mina começa a convencer as pessoas que o chocolate é bom. E aí a outra mina fica intrigada, que ela fica... Que isso? O que tá acontecendo? Cara, é isso, eu assisti até aí o parei de gravar. Mas é o que o André falou, né? Não é mais o sisteminha, é a doidinha que resolve... A maçã podre do... Mas eu tô bem ansiosa pra ver o Eulogy, porque tem essa pira do passado, embora o André... Muita gente tá emocionada. Acho que o André colocou a minha expectativa no lugar certo, aí eu vou mais tranquila? Não vou esperando que vai mudar minha vida? É isso. É bom. É bom. Eu só acho isso. Eu acho que a próxima temporada acho que podia voltar um pouco mais o desconforto. Eu acho que a gente tá... Sustentar o desconforto. O André tá certo. O desconforto distópico. Eu acho que a gente precisa disso hoje em dia. É polêmica essa afirmação, mas eu acho que a gente precisa mesmo. Eu acho que a gente já tá numa realidade que as pessoas só buscam escapismo e alienação e letargia, porque o mundo já é uma merda, então eu não quero pensar em mais nada. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa... Vamos mostrar como pode ficar mais merda ainda. Mas a gente precisa ser provocado. É isso. Pra não deixar... Exato. E não que um produto desse, cultural, da Netflix, vai mudar o mundo. Não vai gerar revolução, não. Exato, não é esse o meu ponto. Mas eu acho que essas migalhinhas de provocações, Black Mirror tem essa semente que eu acho muito interessante. E porque a gente tá numa época muito sufocante, né? Tudo dominado por Big Tech, tecnologia, nossas vidas. A gente tá mergulhado nisso. Dá pra ser mais crítico, né? Dá pra ser mais ácido. É o cenário pra Black Mirror jogar uma sátira mais, sabe? Eu achei que eles foi pra outros lados que, sei lá, sério, tudo que você tinha pra dizer em 6 horas foi isso. Nesse mundo que a gente vive, beleza, adoro, mas assim, eu acho que... talvez esteja esperando demais da série. Talvez o Charlie Brooker acha que nada tem solução mesmo e tá tudo certo. Mas eu espero que a próxima seja um pouco mais provocativa. Muito bem. Então é isso. Fica por aqui esse episódio. Até semana que vem. Até semana que vem, Valeu. gente. Beijo. Tchau. Beijos. Tchau.